Boa noite a todos, público presente, quem nos acompanha através dos meios online. É mais uma vez uma satisfação poder trabalhar pela nossa querida comunidade lençoense. As indicações assinadas por mim e pelo presidente do meu partido Tipó nessa semana pedem providências para o Núcleo Habitacional Luizilo, para a Chácara São Judas Tadeu, Jardim Itapuã, Secap, Santa Terezinha 2, Centro. São 2 indicações para o Centro, 2 para a Secap. E também, nas indicações, nós pedimos que o Executivo pense um projeto para que a dengue, para que o combate à dengue seja abordado nas escolas, com as crianças. Nós sabemos que tudo o que nós somos hoje é porque nós começamos a nos alicerçar ainda na infância. Uma vez em uma reunião no Conselho Municipal de Turismo, eu já disse isso. Dificilmente nós, já formados, nós que já temos mais de 30, 40 anos, consigamos ver em Lençóis potencial turístico, quando a gente vê a igreja matriz, quando a gente vê a biblioteca municipal. Mas se isso for despertado e incentivado na criança, essa perspectiva no futuro tende a mudar. E isso é necessário que também seja feito com o combate à dengue. Porque se as crianças nas escolas forem incentivadas, forem orientadas a cobrar os seus pais, com certeza eles irão cobrar os pais em casa, verão os quintais de casa. Se isso estivesse acontecendo no Japão, com certeza as crianças já teriam um papel fundamental. Lembro que o ano passado, nessa Casa de Leis, eu trouxe um vídeo aqui onde as crianças no Japão, logo cedo, já é ensinado alimentação, limpeza, divisão, limpar a escola. Isso deveria ser o papel também, a educação. Enfim, então fica aqui um pedido à nossa prefeita municipal, que tanto preza pela educação. Nós temos uma educação em relação ao resto do Brasil muito boa, apesar do salário dos professores estar defasado em relação à região, mas é importante que se crie um projeto onde as crianças se transformem em agentes contra a dengue. Eu tenho certeza que uma criança vai chegar no pé da mãe, no pé do pai e vai cobrar, se ver alguma coisa errada em casa. Os requerimentos, alguns deles, citarei 2, pede providência para o Departamento de Trânsito, né, senhores? Sempre o Departamento de Trânsito. Difícil o Departamento de Trânsito em Lençóis, né, doutor Pita? A região do SESI, em horário de pico, está complicado lá. Esse requerimento eu assino com o Chico Naves, que é uma região que também ele tem bastante acesso. Os moradores estão reclamando que no horário de pico lá, atravessar a rua, muitas crianças na rua, está complicado, precisa de sinalização, precisa de redução de velocidade, talvez de semáforo, e isso é importante que se diga e que o setor de trânsito, que é o setor responsável, tome suas respectivas medidas. Outra coisa, na sexta-feira nós protocolamos aqui, através de algumas denúncias e pedidos de próprios cidadãos, sobre o esgoto 100% tratado de Lençóis Paulista. O esgoto 100% tratado de Lençóis Paulista é importante, já que nós investimos aproximadamente 20 milhões numa estação de tratamento de esgoto. Eu tenho certeza que o diretor do SAI, senhor José Antônio Marise, que é também vice-prefeito, tem a melhor das boas intenções e também eu tenho certeza que ele tem a convicção de querer um esgoto 100% tratado, mas é preciso saber se o esgoto em Lençóis está sendo tratado. O Jornal Sabadão, neste final de semana, divulgou em sua capa uma grande tubulação despejando dejetos no Rio Lençóis. É importante que se saiba o que está acontecendo, se há fiscalização e que o município, além da CETESB, tomem as medidas cabíveis. Nós temos aqui a responsabilidade com o meio ambiente e um investimento numa estação de tratamento de esgoto que
ultrapassou, aliás, quase chegou a 20 milhões. Então é importante que o nosso vice-prefeito estude com carinho essa questão, porque, como mesmo informa o jornal, a promotoria pública está de olho nessa realidade. Rapidamente falando sobre as moções, gostaria de parabenizar o vereador Cagaretti na semana passada pelo seu discurso na questão do lançamento do livro que conta 40 anos da entidade. Eu fiz uma brincadeira com o senhor, que foi o melhor discurso do senhor da sua vida. E de fato foi. De fato foi. Parabéns pelas palavras. Eu vi ali quanto o senhor representa e quanto o senhor gosta da APAI de Lençóis Paulista. Junto a isso, falar de APAI, de uma entidade que tem aproximadamente, aliás, tem 43 ou 44 anos, tem uma responsabilidade gigantesca para a sociedade, resgatar e preservar a história das nossas entidades, das nossas instituições, é primordial. Então, deixo aqui o meu parabéns, o meu agradecimento à APAI por essa iniciativa, pelo lançamento desse livro e também por ter escolhido e convidado o senhor Nelson Failassi, que é presidente da nossa Academia Literária de Lençóis Paulista, um dos grandes responsáveis por eu também me enveredar pelo mundo da literatura. Tive o prazer de, durante 4 anos, dividir com ele a página 2 da Tribuna Lençoense. Então fica aqui o meu parabéns à APAI, a toda a sua diretoria e ao senhor Nelson Failassi por mais essa brilhante obra. Também a comunidade da Igreja Presbiteriana, nossos agradecimentos pelo culto em virtude dos 157 anos do nosso município, quando nós fomos convidados, assim como o Poder Judiciário, a Promotoria Pública e o Poder Executivo. Como falado anteriormente aqui, é de extrema importância que nós recebamos também a proteção divina para que nós continuemos com o nosso trabalho a favor da comunidade, com o nosso trabalho de enfrentamento, que às vezes não é fácil. O vereador Nardelli me antecedeu aqui, disse que a luta, que a briga por interesses, às vezes macula ou tenta macular a imagem dessa Casa de Leis, mas nós aqui nos conhecemos, sabemos das nossas convicções e nunca temos medo de colocar as nossas contas, as portas dessa casa à disposição dos poderes, tanto da promotoria como do Poder Judiciário. Essa Casa de Leis está, talvez, como nunca esteve, de portas abertas para aquilo que for necessário de investigação, de denúncia. Fazemos isso, né, doutor Pita? Fazemos esse convite sem nenhum problema. Pelo contrário, a Casa de Leis é a Casa de Leis em Lençóis Paulista e precisa ser respeitada como tal. Respeito esse que falta em muitos diretores do Poder Executivo quando nos responde indicações. Quisera eles ter a polidez e educação da prefeita que eles representam ou do Poder Executivo que eles representam. Hoje eu não citarei nomes, porque talvez se eu começar a citar nome aqui, eu perca a boa com a resposta de um diretor. Um diretor tão medíocre quanto a sua resposta. Não nos cabe criar de forma fictícia uma situação futura de dados incertos e sujeitos a tantas variáveis como as citadas. Pergunto como nós podemos acreditar na resposta de um diretor quando nós pedimos qual é o impacto orçamentário da função gratificada, da incorporação da função gratificada. Se um diretor diz que não há como criar dados fictícios, ele diz abertamente que não há planejamento. Ou estou errado? Se não há planejamento, não há como oferecer dados mesmo. O planejamento é, senhor diretor, para ser um dado fictício. E o senhor não tem que usar o governo federal como referência. Estamos falando do município de Lençóis Paulista e eu gostaria que o senhor, com um pouco mais de hombridade, respeitasse as prerrogativas dessa casa, mesmo porque o senhor e outros diretores de suas pastas nunca concorreram a um pleito
Os senhores não sabem, muitas vezes, o que é o trabalho de um vereador e como nós temos que fazer as nossas cobranças, como o povo nos cobra. Eu fico entristecido quando um diretor nos trata mal ou dá uma resposta de qualquer jeito. Mostra não só a falta de vontade, a falta de potencial administrativo, mas a falta de respeito, Dr. Pita. A falta de respeito com um vereador que tem em suas costas a legitimidade do povo que o elegeu. Diferente de muitos diretores, que sequer passaram por aqui, que sequer foram para uma campanha na rua, que sequer pediram voto para a própria Isabel Cristina ou para o Marise. Os senhores estão nos seus gabinetes, estão em suas diretorias, olhando para a Câmara como se a Câmara fosse o quê? Os senhores precisam de aula de cidadania, os senhores precisam tomar aulas com a prefeita municipal, e os senhores, se não tem como criar dados fictícios para uma projeção futura, os senhores precisam voltar para a faculdade de administração, porque os senhores estão com pastas que tratam do dinheiro público. E se há diretores que não têm condições de realizar planejamento, perdoe-me, prefeita, eles não são dignos de ocupar diretorias. Não nos cabe criar de forma fictícia uma situação futura. Isso aqui o vereador diz, aliás, o diretor diz, não há como fazer planejamento. Ou estou errado? Vão dizer que o oposicionista que há em mim preferiu analisar de outra forma? Não. Se não há consciência e possibilidade de fazer uma projeção, é como se dissesse o diretor a esta Casa de Leis, não há possibilidade de fazer planejamento. Então, acho que o senhor precisa rever os seus conceitos, inclusive o seu trabalho à frente da sua respectiva diretoria. Para encerrar, eu gostaria de dizer que no dia 28 de abril, nossa cidade irá completar 157 anos. E não há algo que me deixe mais feliz e satisfeito do que poder representar o cidadão de bem, o cidadão que trabalha, que luta, que constrói. Nossa cidade, é lógico que ela pode ser diferencial pela sua administração também, mas se Lençóis tem um diferencial em toda a sua região, se é diferencial às vezes em aspectos nacionais, tem a ver com a nossa veia de empreendedor, com a nossa veia de guerreiro, com o nosso bairrismo, com nós que valorizamos aquilo que nós somos, a nossa história, a nossa raiz, as nossas famílias. E eu gostaria de deixar aqui o meu parabéns, não à cidade, mas parabéns à comunidade, porque é a nossa comunidade que há 157 anos faz Lençóis Paulista ser o que é. É uma composição de peças. É a engrenagem do relógio que torna a nossa cidade tão marcante na região e principalmente no nosso coração. Eu gostaria que os diretores do Executivo também assim pensassem. Boa noite, obrigado.